Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e vamos continuar neste vídeo analisando as lições do livro Fonte Viva do Emmanuel, e ele faz análise de diversos versículos do Evangelho. O nome da lição é a lição 5, né? Consegues ir? Livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel. Aí ele vai analisar essa pequena frase de Cristo: Vinde a mim. Jesus está em Mateus 11, 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida. Mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Então vamos tentar traduzir aí essa lição do Emmanuel, né? As análises do Emmanuel são sempre bastante profundas, então por isso que eu digo que a gente vai tentar traduzir, porque não necessariamente vamos conseguir com a fidelidade que se espera, né? Então vamos pegar aqui a primeira frase do Emmanuel, né? O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. Então esse aqui é o estudioso, né? O estudioso do Evangelho, das palavras do Mestre, né? Isso inclui nós espíritas e não espíritas também, tá? O doutrinador, que é o professor, repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes, porque essas palavras do Mestre, elas nos dão conforto, tá? Porque nos mostra que nós não estamos sozinhos, que o Mestre está conosco. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Então todos nós ouvimos as palavras de Cristo. E estas palavras de Cristo, elas insistem para que a nossa mente inquieta e o nosso coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Ou seja, estas palavras do Mestre, elas insistem para que nós aprendamos a aquietar a mente e aprendamos a pacificar o nosso coração. De que forma? Buscando o seu regaço refrigerante, ou seja, estudando os seus exemplos e os seus ensinamentos, porque aí nós vamos ter um entendimento mais ampliado da vida, e isso vai nos tornar os nossos fardos muito mais leves. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Então aqui o Emmanuel vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a colocar certas situações
certas palavras de Cristo e certas situações pelas quais nós usamos como desculpa para não seguir a Cristo. Então é fácil ouvir e repetir o vinde a mim, né? Só que quais de nós realmente está seguindo o Mestre? Vamos ver. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Então aqui as palavras do Mestre estão nos ajudando, nos pacificando, né? Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Então a nossa educação materialista que nós tivemos no planeta Terra, a nossa cultura materialista, altamente materialista, que só presta atenção no ter, não presta atenção no ser, né? Então, esses laços de conveniência imediatista, eles são muito fortes. Por quê? Porque por diversas reencarnações nós passamos por isso. Não é só por causa desta encarnação, mas é porque nós, por diversas encarnações, nós aprendemos dessa forma. Então, um dos nossos trabalhos é justamente começarmos a quebrar esses laços de conveniência materialista em nós. E aí que exemplo que nós temos de um laço de conveniência imediatista? Por exemplo, é imediato que você vá para aquela estância, né, de ensolarada, que você vá lá curtir as suas férias ali. Isso é imediato para você e para mim e tal, né? Mas é um imediatismo, é algo que é urgente, mas é falso. A gente não tem tanta necessidade de ir gastar o nosso dinheiro nesse lugar, né? Nós temos outras prioridades, mas o que nós acabamos fazendo? Nós acabamos priorizando coisas fúteis. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Esses somos nós, né? Nós ouvimos o convite divino, o convite do Mestre, e aí a gente faz as promessas de que não, a gente vai se renovar, eu vou me renovar, eu vou me esforçar, tal, né? Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Então aí, num dia a gente ouve uma palestra legal, tal, e naquele dia a gente faz aquela promessa, não, a partir de hoje eu vou mudar os meus caminhos, a partir de hoje eu vou me esforçar, tal. Aí no dia seguinte, você acorda, acontece alguma coisa, algum contratempo que te desagrada e você já se desanima, não, aquilo é muito difícil de fazer, eu não vou conseguir. Desanima e não faz o que você prometeu no dia seguinte. Isso somos todos nós, tá? Então nós temos que nos esforçar a cumprir essas promessas que nós fazemos quando nos empolgamos, né? Então essas promessas, elas não devem persistir só enquanto estamos empolgados com as palavras do Mestre. Não, nós devemos transformar essas promessas em regras na nossa vida, fazer o que temos que fazer, ou seja, trabalhar e estudar para o nosso crescimento espiritual, intelectual, moral. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida. Aqui novamente, né? Aqui a gente ouve as palavras do Mestre, né? E aí isso ameniza as nossas penas das nossas almas desiludidas, né? Com as coisas, tal, com o mundo tá uma loucura, blá blá blá. Aí a gente ouve as palavras do Mestre e aí a gente tem as nossas dores, as nossas penas amenizadas naquele momento. Mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Isso é o termo-chave aí dessa frase, tá? Então, você ouviu as palavras do Mestre, aprendeu sobre os exemplos dele, mas aí chega na hora de colocar em prática, você começa a enxergar um monte de impedimentos que são criados por pessoas e coisas, situações e interesses individuais que são aparentemente inadiáveis.
aparentemente, só na aparência elas são inadiáveis. Na verdade, você pode deixar para lá. Você pode deixar para lá, comprar aquele mega computador, você já tem o seu aí, já dá para tocar o seu trabalho com esse computador que você tem. Você não precisa desse mega computador. Se você começar a prestar atenção no seu comportamento, você vai começar a perceber que para tudo que você quer começar, você cria um impedimento. Ah não, para eu fazer isso aqui, eu preciso comprar aquele computador, eu preciso comprar aquele equipamento, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Não. Começa, se você quer começar alguma coisa, começa de onde você está. Começa com o que você tem. Não fica pensando nas coisas que você precisa ter, não. Olha o que você já tem e coloca aquilo que você já tem em movimento. É isso que o Emmanuel está querendo dizer aqui. Então devemos prestar atenção nas palavras de Cristo, nos seus ensinamentos e nos seus exemplos e colocar em prática, colocar como atitudes na nossa vida. Nós devemos praticar, realizar as coisas que Cristo nos ensina. Isso é seguir a Cristo. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Então ele está lá com a paciência, toda a paciência do mundo, nos esperando. Ele está lá chamando, só que ele não vai te carregar no colo. Ele não vai te carregar no colo, ele vai pegar e vai te chamar e vai esperar que você aprenda a tomar a melhor decisão, porque esse é o nosso exercício, né? O nosso exercício é de decidir corretamente. E decidir corretamente, um desses decidir corretamente é justamente seguir a Jesus. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Então, se nós realmente nos decidirmos a seguir ao Mestre, o que vai acontecer com a nossa vida? A nossa vida vai se enriquecer de valores imperecíveis, ou seja, de valores que nós vamos ter agora e vamos ter no futuro, inclusive depois da desencarnação, em outras vidas, em outras reencarnações. E o que é seguir os ensinamentos do Mestre? É realizar um trabalho santificante. O que é esse trabalho santificante? É tudo que você faz em prol do bem do próximo, porque você quer o bem do próximo, não é por obrigação, tá? Porque você quer o bem do próximo, por obrigação é o primeiro passo, muitas vezes, para muitos de nós, tá? Mas nós deveremos buscar fazer as coisas com boa vontade, querendo realmente o bem do próximo. E também aquele trabalho que você, do seu dia a dia, eu estou falando de trabalho, não é você só se engajar ali no trabalho espírita, tal, isso também faz parte. Mas é o seu dia a dia, tá? O seu dia a dia. É da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, quiçá quando você está dormindo, porque quando a gente está dormindo, você já deve saber que nós nos desprendemos do nosso corpo e vamos visitar os lugares que nos aprazem. Então, esse trabalho santificante é o seu trabalho, o seu dia a dia, o seu comportamento no dia a dia, o seu esforço para se melhorar todos os dias, porque defeitos todos nós temos, tá? Errar, todos nós erramos, por isso que nós estamos aqui. O importante é você não ficar remoendo os erros do passado e quando você errar e você percebeu que errou, da próxima vez que surgir uma situação nova, você se esforçar para não errar de novo, tá? Se esforçar para acertar agora. E aí, dessa forma, com esse trabalho santificante, nós estaremos indo em direção da pátria universal. O que é essa pátria universal? Cristo, ele é um espírito que ele passou por tudo que a gente já passou e além. Então, ele já foi espírito puro, nós somos espíritos impuros ainda, tá? Nós somos espíritos muito jovens, tá? Por isso que nós erramos muito. Mas, depois de algumas reencarnações, nos tornaremos espíritos puros. E aí começa uma nova fase. Quando você vira espírito puro, você não precisa mais reencarnar. Você consegue trabalhar, evoluir lá do outro lado. Você não perde mais tempo. Você não precisa mais reencarnar. Porque a gente precisa reencarnar justamente porque
Se a gente não reencarna, a gente não evolui, porque a gente não tem maturidade espiritual ainda suficiente para evoluir, para trabalhar, para estudar, para se esforçar, apesar de não estar encarnado. Então a encarnação, ela para nós nesse momento ainda é obrigatória, porque a gente não consegue evoluir sem isso. Mas chega um momento que quando você se torna um espírito puro, você não precisa mais reencarnar. Por que que você não precisa mais reencarnar? Porque você já consegue trabalhar, estudar, se esforçar, motivada, sem precisar da reencarnação. E aí começa um novo período, então. E aí você continua trabalhando, estudando e se esforçando e evoluindo moralmente, intelectualmente. Aí você chega no nível dos espíritos crísticos. E aí você começa a servir a Deus diretamente. Você começa a receber ordens diretamente de Deus. Você começa a ser um co-criador em plano maior. Porque hoje nós somos co-criadores em plano menor. Cristo é um co-criador em plano maior. E Deus é o criador. Então, todos nós somos co-criadores. Do Cristo até o ser humano mais jovem, com um espírito mais jovem, mais primitivo possível. Tá? Todos nós somos criadores. Então, essa é a nossa pátria universal. A nossa pátria universal, a nossa pátria real e universal é ser espíritos do outro lado. Não é estar aqui. Aqui é passageiro. Aqui, a vida no planeta Terra é uma vida passageira. Ela daqui a pouco termina e aí a gente volta para a nossa pátria espiritual. E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos seguindo em direção a uma pátria universal, que é uma pátria dos espíritos mais evoluídos, dos espíritos que já entendem a vontade de Deus e executam a vontade de Deus. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Então, aqui, o que ele está falando? Que todos nós, crentes, né? Nós registramos esse apelo consolador dele, nós aprendemos, nós escutamos esse apelo consolador, mas raros de nós se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Ou seja, aqueles impedimentos materiais e de pessoas nos impedem, eles não deixam a gente seguir ao mestre. Promete da boca para fora, mas não faz o que tem que fazer, que é seguir ao mestre, que é imitar os seus exemplos e que é aprender os seus ensinamentos e aplicar esses ensinamentos à nossa vida. E aí Emmanuel conclui: em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Então aqui ele está nos convidando para uma análise interna, interior. Você já realmente está seguindo os ensinamentos do mestre? Primeiro, você está estudando? Isso é importante, você precisa estudar, tá? Na doutrina existem vários livros da codificação de Kardec que devemos estudá-los, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo principalmente, tá? E além disso, ainda tem os livros do André Luiz, que foram psicografados por Chico Xavier. E os livros, todos os livros psicografados do Chico Xavier são bons. E todos os livros psicografados ali por Divaldo Franco, por Ivone Pereira do Amaral, por alguns nomes que são espíritas de fato, tá? Então nós devemos pegar esses livros e destrinchá-los. Devemos ler esses livros, entender esses livros. E, principalmente, depois de tudo isso, aplicar estes ensinamentos às nossas vidas. Praticar o que está escrito lá. Agir de acordo com o que está escrito lá. É isso que o Emmanuel está perguntando para todos nós. Se realmente estamos já seguindo ao Mestre, tá bom? Então, esse é o convite, é a reflexão que o Emmanuel quer deixar aqui para você, tá bom?
Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe o comentário aqui embaixo, tá? Por favor, deixe um like aqui nesse vídeo, isso ajuda a ampliar a nossa aparição na frente de outras pessoas, tá? Inscreva-se no nosso canal, clique aqui no sininho para receber notificações dos próximos vídeos que nós colocaremos no ar. E muito obrigado por ter assistido, um grande abraço.